From the cross to the throne, from death into life, he went for his own. All power in earth, all power above is given to him for the flock of his love. Only believe, all things are possible. Only believe. Que a graça, a paz e a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração. Deus os abençoe. Continuamos no livro de Romanos, capítulo 7, e hoje nós vamos ver os versos 12 e 13, que diz assim: E assim a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Logo, tornou-se o bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que, pelo mandamento, o pecado se fizesse excessivamente maligno. E o Senhor acrescente bênçãos à leitura de sua palavra. Acabamos de ler em Romanos, capítulo 7, versos 12 e 13, aonde iremos meditar nesta ocasião. E é muito importante, como sempre eu reforço, você já deve estar até cansado, mas pegue sua Bíblia, vá para um lugar reservado, pegue seu caderno de anotações, porque agora é o momento da palavra revelada para o dia presente, o maná que desceu do céu, o alimento armazenado em seu devido tempo, falar com você. Não uma interpretação da Escritura, não um show evangélico, não através de dons, mas o dom de Deus enviado para o tempo presente, que te prepara para estar com Ele na glória celestial. Então que o Senhor nos abençoe nesta meditação. Nós estamos nessa jornada de Romanos capítulo 7, estamos sobre esse tema que o crente não é santificado pela lei, que vai do verso 7 até o verso 14, esse tema, o crente não é santificado pela lei. E o profeta de Deus para esta era, William Marron Branham, na mensagem Perfeição, ele nos chama a atenção para o seguinte, que hoje no mundo surgem diversos ismos e vários tipos de cultos que diz não coma isso, não coma aquilo, não faça isso, não faça aquilo, criando uma série de regras para poder santificar a pessoa. Por isso que do verso 7 até o verso 14 de Romanos capítulo 7, você que gosta de anotar, de marcar, está debaixo desse tema. O crente não é santificado pela lei. Porque se ele tentar usar a lei para se santificar, ele vai ser um legalista. Como vimos na programação passada, se você não ouviu, você pare agora, volte lá na programação passada, escute e depois você volta aqui. E o profeta continua nos dizendo nessa mensagem perfeição. Ele diz assim que os legalistas, eles dizem assim, eu tenho que fazer isso e aquilo. Eles tentam se santificar por aquilo que eles podem fazer. Se eu não falar em línguas, se eu não fizer isso, se eu não gritar, se eu não dançar, há algo errado comigo. Eu preciso fazer alguma dessas coisas. Eu preciso me adiantar a isso. Aí vem as comparações. Fulano faz, Beltrano faz. Porque se o ciclano faz, isso é legalismo. Somos salvos pela graça através da fé. Não é o que você fez, é o que Ele, o Senhor Jesus Cristo, fez. Ele fez o que você não podia fazer. Se você pudesse fazer, você não precisava de Deus, você não precisava de salvação, você não precisava de fé, porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, que você não pode pegar,
que você não pode sentir com seus sentidos naturais. Mas a fé é o sentido que toca aquilo que Deus revela dentro do seu coração. Se você pudesse se salvar a si mesmo, então Cristo não precisaria ter morrido. Mas ele morreu a fim de te salvar. Preste atenção. Ele morreu para te salvar. A salvação teve um preço. Onde você não poderia se salvar, ele tomou o seu lugar. Tomou. E o profeta de Deus para esta era, nessa mesma mensagem, ele diz assim, aquele velho provérbio que afronta Deus, um provérbio que afronta Deus, sabe qual que é? Deus ajuda aqueles que não podem se ajudar, ou melhor, Deus ajuda aqueles que se ajudam. Você já deve ter ouvido muito isso, né? Deus ajuda, mas aqueles que se ajudam. Eles dizem, isso é vice-versa, se você pode ajudar a si mesmo, Deus espera que você o faça. Deus ajuda aqueles que não podem ajudar a si mesmo. Marque aí no cantinho da sua Bíblia. Romanos capítulo 7, verso 13. Logo, tornou-se o bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Não é o que você faz. Deus ajuda aqueles que não podem ajudar a si mesmo. Lembre-se sempre disso. Agora, a lei, ela revela o pecado. Imagine um espelho. Quando você olha para um espelho, ele não é a fonte da sua aparência. Ele apenas reflete aquilo que existe. Você está de frente dele. Se você sair da frente do espelho, ele não vai ter o que refletir. Ele não é a fonte. Ele apenas reflete. Da mesma forma, Paulo está dizendo que a lei de Deus, ela não é pecaminosa, mas ela é santa, justa e boa, como um espelho que reflete a perfeição de Deus. Então, ao olhar na palavra de Deus, olhar na lei, você nunca pode dizer, então, infelizmente, existem pessoas que ignoram a lei de Deus, ignoram o Antigo Testamento, deixa para lá, chegam até a anular, falar que o Velho Testamento não deveria nem existir. Mas Paulo está falando que não é isso, que a lei é santa, justa e boa, porque ela é um espelho. Você olha e você vai ver, vai refletir aquilo que você é, um pecador que necessita de Deus, que não pode salvar a si mesmo, que é totalmente dependente da graça e misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia Sagrada, ela mostra a perfeição de Deus, mas assim como um espelho que revela as manchas em nosso rosto, a lei ela vai revelar a realidade do nosso pecado interior. Porque o pecado, ele é uma força destrutiva. O pecado não é apenas um erro ou uma fraqueza. Tem gente que acha que pecado é erro e fraqueza. Não. O pecado é uma força poderosa que nos leva à morte. Porque a palavra pecado, em sua raiz, ela é errar o alvo, né? Como muitos falam lá na etimologia, etc. Mas o pecado mesmo, se a gente for lá em Gênesis, o pecado é desacreditar naquilo que Deus deixou. Pecado é incredulidade. Você pode pecar sendo um religioso, um legalista. Como assim, pastor? Eu posso pecar sendo um legalista? Sim, você pode pecar sendo um legalista, porque você está negando aquilo que Deus ensinou, aquilo que Deus mandou. E quando você opera dessa forma, negando o que Deus ensinou, isso é pecado, porque pecado é incredulidade. E incredulidade é não crer naquilo que Deus deixou. Então, o pecado é essa força que leva à morte. Por isso que Paulo ele usa a lei como um exemplo. Algo bom, como a lei, pode ser usado pelo pecado para nos destruir. Quer dizer, a lei é boa, porque ela mostra para nós aquilo que está errado conosco. Ela revela aquilo que está no nosso interior.
Porém, olha só como o inimigo é. O inimigo vem e usa isso e fala assim, então, você viu como você é ruim? Mas você não precisa de Deus. Preste atenção. Olha o que o Espírito Santo está nos ensinando através da mensagem de Deus revelada para o dia presente. Preste atenção como que ele vem. Ele vai te mostrar a lei. Olha só, sim, você é pecador e você reconhece, eu sou um pecador, eu sou um miserável. Mas você não precisa de Deus para te ajudar. Você não precisa de Deus, não. Basta você ser melhor, cria uma meta na sua vida, passa a levantar de manhã e ele começa a criar um livro de regras. Começa a te apontar um dom fulano, um dom cicrano. E aí aquilo vai entrando, o pecado é como um vírus que vai infiltrando no nosso sistema e vai nos corrompendo, vai nos destruindo. O pecado ele é capaz de transformar algo que é bom em algo destrutivo. Por isso que ele é de sobremaneira maligno. Vamos pensar, para nós finalizarmos, num jardim. Imagine um belo jardim. Um jardim bem bonito, cheio de rosas, de flores. Eu gosto muito de plantas. Há algo em mim que me puxa para as plantas, para a natureza. Eu amo a natureza. Mas você imagine só um belo jardim. Mas se você não cuidar desse jardim, o que vai acontecer? Vão crescer ervas daninhas, vão vir bichos que vão sufocar aquelas flores. Agora, o que é a lei? Imagine que a lei é um jardineiro, que ele mostra para nós quais são as ervas daninhas que estão no nosso jardim. Então a lei mostra para mim, para você, o que está errado no nosso interior, o que precisa ser acertado no nosso interior. Mas se a gente não arrancar essas ervas daninhas, elas vão sufocar as plantas. Então não adianta você só saber que tem ervas daninhas, você está ali olhando, sabe que são ervas daninhas, mas você não faz nada a respeito daquilo. Na nossa vida espiritual é a mesma coisa. Existe um caminho. A palavra te mostra a sua natureza pecaminosa. A palavra te mostra esse vírus do pecado que corrompe, que destrói. Ela mostra isso. Mas o inimigo usa isso para que você crie um manual de regras. E aí você volta para a natureza pecaminosa. Porque o problema não está na lei. O problema está na nossa natureza pecaminosa. Nós nascemos em pecado, viemos ao mundo falando mentiras. E nós somos como plantas que tendem a crescer tortas. E a lei nos mostra os problemas. Só que a lei ela só mostra as ervas daninhas. A lei ela não nos dá força para arrancar essas ervas daninhas. E muitas vezes o inimigo vem e mostra, fala para você que você tem força para arrancar, que você consegue arrancar, que você é capaz de arrancar. E ele quer te convencer que você é capaz de fazer isso, quando na verdade não é isso. Não é isso. O que você precisa é da palavra de Deus, sim, que te mostra o seu pecado, que te mostra o seu erro. Mas você vai e reconhece o pecado na sua vida. Mas você não precisa ficar desesperado, porque Jesus Cristo veio para nos libertar do poder do pecado e nos dar uma nova vida. E quando você abre então o seu coração para esta graça transformadora, não de uma denominação, não de um seminário, não de um legalismo, não de um grande homem, mas que você abre o seu coração para esta graça transformadora. E você diz assim: Senhor, eu não posso me ajudar, porque Deus ajuda aqueles que não podem ajudar a si mesmo. Senhor, eu não posso me ajudar, ajuda-me, tenha misericórdia de mim, me tira disso, como eu preciso disso. O Senhor transmitiu o seu conhecimento aos seus profetas, ano após ano. O Senhor deu a sombra do Velho Testamento, as leis, tudo. Nós vemos cada palavra sendo cumprida, a fé de Deus se estabelecendo, Cristo sendo morto antes da fundação do mundo.
E Deus olhou para baixo e viu você. E Ele viu que Ele iria te salvar. Vamos ter corações honestos e nos render completamente à palavra de Deus. Porque o Senhor é a força da nossa vida. O Senhor nos livra dos males deste dia e nos guarde para a hora da sua aparição. Eu sou feliz com Jesus. Deus abençoe, Deus os guarde e até a próxima programação, se Deus assim nos permitir.